Fala galerinha, pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto do ciclo trigonométrico, agora envolvendo os conceitos de seno, cosseno e tangente. É uma aula muito importante, você precisa aprender, pessoal. Então, por favor, assista esse vídeo, leia o material de apoio, façam as atividades, estudem bastante, porque esse conteúdo é bem importante, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que o ciclo trigonométrico ele tem raio 1, tá bom? E o que é que vai ter de novidade? É que no eixo X nós vamos encontrar o cosseno e no eixo X o seno. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda, no eixo X é cosseno, no eixo Y é seno, tá bom? O sinal, pessoal, eu vou mostrar através de uma regrinha que eu criei, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu quero que você aprenda algumas coisas aqui. Essa é uma delas, o sinal, certo? Dentro do ciclo trigonométrico, que a gente já viu o seguinte, ó. Vamos lá. O ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 partes que a gente chama de quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Então, esse 1, 2, 1, 3, 1, 4 refere-se aos quadrantes, certo? Sé é a inicial de seno, tá a inicial de tangente e có de cosseno, tá bom? Então, eu quero que você aprenda a fazer isso daqui. Para facilitar, eu criei uma musicazinha, certo? Se eu tivesse um violão, era bom, mas eu não sei tocar. Bom, de qualquer forma, você vai lembrar daquela música do quadrado, certo? Então, você vai aprender o seguinte, ó. Positivo é o setaco. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Positivo é o setaco. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Positivo é o setaco. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Apesar da música não ser legal, mas dá para você entender, tá bom? Vamos interpretar agora, ó. Positivo, o que é que significa? Eu estou falando apenas dos sinais positivos, certo? E o que é setaco? Como eu falei para vocês, o S é seno, tá, tangente, cosseno, CO. Então, 1, 2, o que é que significa, pessoal? Que o seno, ele é positivo para o primeiro e segundo quadrante. Então, qualquer ângulo, qualquer arco no primeiro e segundo quadrante tem seno o quê? Positivo. 1, 2, 1, 3, tá, tangente. O que é que significa? Que a tangente no primeiro e no terceiro quadrante, ou seja, qualquer arco do primeiro quadrante e do terceiro quadrante vai ser o quê? Tangente positiva. E o CO é o cosseno, ele é positivo num 4, ó, setaco, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então, significa que o cosseno, ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto. Então, qualquer arco do primeiro quadrante e do quarto quadrante, o cosseno será positivo. Se você aprender os positivos, pessoal, então automaticamente você aprende o negativo. Por quê? Porque, lembre-se, nós temos 4 quadrantes, então se é positivo aqui no primeiro e no segundo quadrante, então ele é negativo em quem? No terceiro e no quarto, está faltando. Ó, o primeiro, o segundo, está faltando quem? O terceiro e o quarto. Ou seja, o seno no terceiro e quarto quadrante é negativo. Ou seja, um arco do terceiro quadrante ou um arco do quarto quadrante terá o seno negativo, tá bom? Que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Quais são os quadrantes que está faltando? Está faltando o segundo quadrante e o quarto. Então, a tangente no segundo e no quarto quadrante é o quê? Negativo. Ou seja, um arco do segundo quadrante e do quarto quadrante terá tangente o quê? Negativa. Já o cosseno, ele é positivo em qual quadrante? No primeiro e no quarto. Quais são os quadrantes que está faltando aqui, pessoal? Está faltando o segundo e o terceiro quadrante. Então, o cosseno no segundo quadrante e no terceiro quadrante é o quê? Negativo. Então, é importante demais que você aprenda isso aqui. Então, para facilitar você fazer, lembre da música Onda do Ticão. Ó. Positivo é o setaco. 1, 2, 1, 3, 1, 4, tá bom? O que sobrar é negativo. Vamos a uma aplicação prática desse sinal. Ó. Se um ângulo possui cosseno positivo e seno negativo, ele está em que quadrante? Vamos lá. Vamos à primeira informação. Ele está dizendo que o cosseno é o quê? Positivo. Pessoal, cosseno é positivo em que quadrante? Primeiro e quarto quadrante. Então, a resposta aqui ou é primeiro quadrante ou é quarto quadrante. Não dá para saber qual dos dois, mas eu sei que é ou primeiro ou quarto. Então, o segundo quadrante aqui está descartado e o terceiro também.
Para a gente definir se é o primeiro ou o quarto, a gente vai olhar para a segunda dica, que ele disse o quê? Que o seno é negativo. Ora, o seno, pessoal, é negativo em que quadrante? No terceiro e quarto. Só estava sobrando o primeiro ou o quarto. Então, como o quarto aqui também apareceu na resposta, que o seno é negativo, então a resposta aqui é o quarto quadrante, tá bom? Pessoal, essa parte aqui eu quero que você aprenda a fazer. Eu quero que você pegue uma caneta e um papel, pegue e tente fazer sozinho. Se não acertar, tente de novo até você aprender. O que é que você tem que saber? Bom, primeiro você já viu isso daqui, o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. A gente já viu. Mas vou lembrar para vocês de novo como é que você faz. Você faz a tabelinha, né? Coloca 30, 45, 60. Aqui você coloca seno, cosseno e tangente, tá bom? Como é que preenche? Você escreve 1, 2 e 3. Depois você escreve 3, 2, 1. Então vai ficar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois você divide todo mundo por 2. Ó, divide todo mundo por 2, tá certo? Então, de novo, escreve 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Depois você vai colocar radical nos números de cima. Só que no 1 não precisa, porque a raiz de 1 é o mesmo. Então, coloca radical no 2, radical no 3, radical no 3 e no 2. E a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, você aprende, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá bom? É importante demais você aprender isso aqui. Além disso, você vai aprender também isso aqui, pessoal, ó, que você vai encontrar aqui seno e cosseno desses arcos extremos, o 0 grau, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus e o 360, tá bom? Você desenha o ciclo, faz os dois eixos para dividir aqui, ó, tá certo? E aí, aqui vai sempre começar nessa posição, sempre, nunca muda, aqui vai ser o 0 grau. Como aqui foi dividido em 4 partes e uma volta completa dá 360, então 360 dividido por 4 é 90. Então cada pedacinho desse é 90. Então aqui vai ser 90, 90 mais 90 dá 180, 180 mais 90 270 e para aqui no 360, tá bom? Isso aqui são os arcos extremos. E aí o que é que você vai fazer? Além de você desenhar isso, você vai escrever sempre aqui, ó, 1 e 0, porque isso aqui vai ser o arco, tá bom? O raio dele aqui é 1, tá bom? E a gente escreve primeiro x e y. Então o x aqui é 1 e o y é quanto? 0. Então fica 1 e 0. E desse lado você escreve do mesmo jeito, só que aqui vai ser menos 1. Então você vai fazer 1 e 0 e aqui menos 1 e 0. E aqui em cima, na vertical, você vai fazer o contrário disso. Aqui nós fizemos 1 e 0, você vai fazer 0 e 1. Então aqui é 1 e 0 e aqui é 0 e 1. E aqui embaixo é 0 e menos 1, tá bom? Você precisa aprender esses numerozinhos. E aí você lembra do que eu disse, ó, no eixo x é o cosseno, então o primeiro número é cosseno. Então, significa que essa primeira informação aqui é cosseno e aqui é seno. Aqui é cosseno e seno. Primeira informação é cosseno e seno. Primeira informação é cosseno, depois é seno. O que é que eu concluo aqui? Ó? Por exemplo, 90 graus, o cosseno é 0 e o seno é 1. Então, o cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus é 1. Aqui no 180, o cosseno dele é menos 1 e o seno é quanto? 0. 270, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. E do 0 grau, o cosseno é 1 e o seno é 0. E do 360 graus, é o mesmo do 0. O cosseno é 1, o seno é 0. Então não esqueça, primeiro é cosseno, depois é seno. Aprenda a desenhar esse ciclo, pessoal. Aprenda a desenhar essa tabelinha, tá bom? Eu aconselho você pegar uma caneta e um papel e tentar fazer até aprender. Aqui é um resumo do que eu mostrei, mas é melhor aprender por lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Qual é o resultado dessa expressão? Seno de 90 multiplicado por cosseno de 180 dividido por cosseno de 0. Vamos lá. Quem é o seno de 90, pessoal? Vamos lá. Está aqui o 90 graus. O primeiro é cosseno e o segundo é seno. Então, o seno de 90 é 1. Tá bom? Então, o seno de 90 graus é 1. Então, está aqui, ó. 1 vezes cosseno de 180. Vamos encontrar agora, pessoal, o cosseno de 180. Aqui o 180 graus, ó. A primeira informação é cosseno. Então, cosseno de 180 é quanto? Menos 1. Então, o cosseno de 180 vai ser quanto? Menos 1. Está aqui, ó. Dividido pelo cosseno de 0. Vamos descobrir quem é o cosseno de 0. Está aqui, ó. 0 grau está aqui. Primeira informação é cosseno. Então, o cosseno de 0 é quanto? 1. Tá bom?
Então tá aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Então cancela aqui, vai dar menos 1, certo? Pessoal, outra coisa importante. Então, existem três coisas aqui extremamente importantes até agora. Você aprender o sinal, aquela musiquinha do setaco, aprender aquela tabelinha do 30, 45, 60 e aprender a tabelinha lá do 0, 90, 180, 270. Outra coisa importantíssima que você aprender é a redução de quadrante. O que é que eu quero, o que é isso, pessoal? Ó, você viu que dá para encontrar o seno e o cosseno aqui do 90, do 180, mas se o ângulo parar aqui no segundo quadrante, tem como encontrar? Tem. Não todos por enquanto, mas alguns dá para encontrar, certo? Como fazer? Pessoal, esse arco do segundo quadrante, eu posso reduzir ele para o primeiro quadrante. E qual é a regra que você vai aprender? Toda vez que um ângulo tiver do segundo quadrante, você vai pegar 180 graus e diminuir do ângulo que foi dado. Então, por exemplo, ó, como é que eu reduzo 120 graus para o primeiro quadrante? Ora, o 120 ele é do segundo quadrante, ó, ele está entre o 90 e o 180, então o 120 está no segundo quadrante. O que é que eu faço? Eu pego 180 e diminuo do ângulo que foi dado. Então, 180 menos 120, 60. Então, os 120 graus sendo reduzido para o primeiro quadrante vai dar quanto? 60. E se um arco for do terceiro quadrante, como é que eu reduzo? Aí a regra vai ser o contrário dessa. Aqui foi 180 menos o ângulo dado. Se o ângulo for do terceiro quadrante, é o contrário, é o ângulo dado menos 180. Então, observa que o ângulo do terceiro quadrante ele já passou de 180. Ele está entre 180 e 270. Então, qual é a regra? Você vai pegar o ângulo dado e diminuir de 180. Então, exemplo, 225. Ó. 225, pessoal, está no terceiro quadrante, né? Ó, passa de 180 e não chega a 270, está entre aqui. Então, o que é que eu faço? Ele é do terceiro quadrante. Eu pego esse arco que foi dado, 225, e diminuo do 180, que vai dar 45, tá bom? Então, a redução desse ângulo aqui é 45 graus. E do quarto quadrante? Pessoal, lembre-se, o quarto quadrante vai dar entre o 270 e o 360, então ele já dá perto do 360. Nesse caso, no quarto quadrante, a gente não usa o 180, a gente usa o 360. Vai ser 360 menos o ângulo dado. Então, por exemplo, 330. 330 daqui, ó, ele é do quarto quadrante. O que é que eu faço? Para reduzir para o primeiro, eu pego o 360 e diminuo de 330, tá bom? Isso é importante, você vai ver já já. Como é que eu encontro seno e cosseno, pessoal, de um arco que está no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante? Primeiro você analisa o sinal. Como é que nós vamos analisar o sinal? Usando aquela regrinha que eu disse para vocês do setaco, tá bom? Depois, você reduz ao primeiro quadrante, faz o que eu acabei de mostrar. E, finalmente, você usa o seno e o cosseno do primeiro quadrante, que normalmente, no caso, vai ser ou 30 graus, ou 45 graus, ou 60, tá bom? Então, vamos dar um exemplo, ó. Quanto é o seno e o cosseno de 120? Aí você vai fazer o quê? Primeiro, o 120 está em que quadrante, pessoal? A primeira providência é descobrir em que quadrante. O 120 está no segundo quadrante, tá bom? Não esqueça disso, ó. O 120 está entre o 90 e o 180. Está em que quadrante? Segundo quadrante, tá bom? Pessoal, no segundo quadrante, aí vou voltar de novo àquela tabelinha do setaco, ó. Vamos lá. No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo. Lembra da música? Positivo é o setaco. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então, no segundo quadrante, pessoal, no segundo quadrante, o seno é positivo. E o cosseno? O cosseno é positivo, pessoal, no primeiro e no quarto quadrante. Então, o cosseno no segundo quadrante é o quê? Negativo, tá bom? Então, esse estudo de sinal é muito importante, certo? Então, vamos lá, ó. Como o arco de 120 graus está no segundo quadrante, o seno dele é positivo e o cosseno é negativo. Então, eu aconselho você desenhar essa tabelinha, tá bom? Quando for resolver as questões. Aprenda a desenhar, porque vai facilitar. Pronto, eu já sei que o seno de 120 é positivo e o cosseno de 120 é negativo. Pronto. O que é que eu faço agora? Eu faço a redução de quadrante. Se o arco está no segundo quadrante, acabei de mostrar como é a regra, 180 menos o arco dado. Então, vai ser 180 menos 120 é quanto? 60. E isso daí vai servir para quê? Porque o seno de 120, pessoal, vai ser o mesmo seno de 60, só que o seno de 120 vai ser positivo. O seno de 60, pessoal, é positivo, tá bom? O cosseno de 60 é positivo. Mas lembre-se, nós estamos atrás do de 120.
O cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, só que no caso negativo. Quem é o seno de 60? Aí vai naquela tabelinha, pessoal. Por isso que é importante você aprender, ó. A tabelinha, tá aqui, ó, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2, tá bom? Aprenda essa tabela. Então tá aqui, ó. O seno vai ser raiz de 3 sobre 2 e o cosseno menos 1 sobre 2. Nós estamos tratando do seno de 120 e do cosseno de 120. Então, o seno de 120 vai ser raiz de 3 sobre 2 positivo e o cosseno de 120 vai ser menos 1 sobre 2. Outro exemplo, ó, 225. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Descobrir em que quadrante está o 225. Pessoal, o 225 está entre o 180 e o 270, está no terceiro quadrante. Pronto. Se você sabe que está no terceiro quadrante, qual é a próxima etapa? Descobrir o seno e o cosseno dele, o sinal. Então, olha só, pessoal, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, o seno é negativo em quem? No terceiro quadrante. Então, como o 225, nós estamos vendo agora, ele é do terceiro quadrante, o seno vai ser o quê? Negativo. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Ele é negativo em qual? No segundo e no terceiro. Como 225, nós estamos vendo agora, ele é do terceiro quadrante, então o cosseno dele vai ser o quê? Negativo. Então, tanto o seno como o cosseno de um arco do terceiro quadrante serão negativos. Então, pronto, a gente já sabe que o seno e o cosseno de 225 vai ser o quê? Negativo. Depois, o que é que você faz? Você faz a redução para o primeiro quadrante. O 225 está no terceiro quadrante, então qual é a regrinha? Pega o arco dado e diminui de 180. Então vai ficar 225 menos 180 dá quanto? 45 graus. Então significa o quê? Que o seno de 225 vai ser o mesmo seno de 45, só que negativo. O seno de 45, pessoal, é raiz de 2 sobre 2 sempre. O cosseno de 45 é positivo, raiz de 2 sobre 2. Porém, o seno de 225, que está no terceiro quadrante, ele é negativo. E o cosseno de 225, que está no terceiro quadrante, é negativo, tá bom? Então, ele tem o mesmo valor do seno e do cosseno de 45, só que negativo. Beleza? Pessoal, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou gravar o próximo, dando continuidade a partir daqui, tá bom? Um abraço, galerinha.